Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil Metaverso. Hoje nós temos a grande honra de receber o Igor Ventura. Ele é terapeuta e também comunicador. É um grande prazer conversar com você. Isabela, um prazer é meu estar participando aqui do seu programa, tendo essa possibilidade de falar sobre essa temática que é tão legal, né, tão importante para as nossas vidas e com a visão de trazer, tirar um pouco esse prisma da coisa meio secreta da espiritualidade, aquela coisa pesada da religião, né, da mediunidade em si. Então, é um prazer participar do seu programa. Espero contribuir de alguma forma com um pouco da minha experiência, contar um pouco da minha história e o trabalho que eu realizo na área de terapias junto com o processo espiritual. Maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente então, como é que você desenvolve o seu trabalho? Atualmente eu trabalho com a terapia Reiki, inclusive o Reiki, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? A partir de 2007 ele foi reconhecido até para o tratamento da dor, né? O Reiki nada mais é que um sistema de imposição de mãos, assim como acontece nas religiões também, que você tem lá a prática do passe, a moda espírita, tem o passe, a moda da Umbanda, tem o Jorei na Messiânica, e na própria Igreja Católica, quando o padre vai falar fazendo o benzimento dele lá com a água, ou a própria defumação, ali tudo é um processo energético que acontece, né? Aquilo ali não é por acaso, não é simplesmente uma prática mística religiosa. Por trás disso tem todo um componente espiritual que as pessoas não sabem, né? Então, no mundo extrafísico, né, que é o mundo das energias, onde tudo é energia, né? Esse sofá aqui é energia, que é a matéria condensada, isso a própria ciência já confirmou. Então, a gente vive num mundo de energia. Nós somos seres energéticos. Então, o Reiki nada mais é que uma forma de você canalizar essas energias que já estão por aí e também trabalhar a nossa própria energia para ajudar o próximo. Então, você canaliza uma energia positiva para o outro, assim como a palavra tem a energia também, um pensamento tem energia, uma palavra pode destruir e machucar as pessoas. Por quê? Porque não só a palavra em si, junto com a palavra vem uma energia, aquilo afeta na pessoa. Então, o Reiki é um dos métodos, né, de você fazer esse trabalho de passar energia, doar energia. Então, eu trabalho com a terapia Reiki e trabalho também com os oráculos. Eu sou tarólogo, né, que é assim, minha grande paixão, são os oráculos, mas numa visão de autoconhecimento, nessa visão de adivinhação, porque eu não acredito nessa questão de você adivinhar o futuro de alguém, até porque nós temos nosso próprio livre-arbítrio de trilhar o caminho que a gente queira trilhar. Os oráculos eles funcionam no sentido de te orientar. Assim como um GPS ele vai te orientar a chegar a um determinado lugar. Mas você pode fazer um caminho diferente, você pode encontrar obstáculos no caminho que vão necessitar que você mude a sua rota. Então, os oráculos ele traz um aspecto de mostrar para a pessoa aquilo que ela não consegue enxergar. Às vezes está no subconsciente dela, né? Às vezes está no campo energético sutil ainda que não aconteceu. Porque tudo antes de materializar e de somatizar aqui na nossa vida física, se inicia num campo mental, num campo das ideias, num campo espiritual, seja o nome que você queira dar. Por exemplo, essa poltrona aqui, um dia ela nunca existiu fisicamente. Ela existe só no campo de uma ideia de alguém que pensou, poxa, eu vou criar um objeto onde eu possa sentar e me recostar e descansar. Isso não existia, ele sentava de repente no chão. Poxa, eu quero criar um objeto onde eu possa me sentir mais confortável. Então a pessoa criou um banco, né, uma banqueta. Então isso existia num campo sutil. Então ele fica idealizando aquilo no mental dele, e depois materializa através de quê? Das ações dele. O que eu preciso para construir isso? Quais são as ferramentas? O que eu preciso aprender para poder botar isso em ação? É nesse campo sutil que as cartas elas captam essa energia. Então, quando a gente vai atender alguém, que a gente traz esse aspecto de autoconhecimento, é mostrar para a pessoa o que ela está passando, o que está por vir de tendências para ela, baseado no que ela vem sentindo, pensando e agindo. Porque o nosso comportamento é que vai guiar os nossos próximos passos, né? Então, a carta, ela capta esse movimento, esse estágio que a pessoa não consegue perceber. E, às vezes, traz até aspectos do subconsciente dela, que ela não consegue perceber. Assim como um trabalho de psicologia, que o profissional vai indicar para a pessoa a dificuldade que ela não consegue enxergar, as cartas têm essa possibilidade também. Então a gente traz essa energia, e aí entra a figura do profissional tarólogo que consegue interpretar essas energias. Então na verdade, eu só interpreto as energias que estão ali ao seu redor. E trago isso de forma que você possa entender. Então eu trabalho nessa forma com os oráculos, com a terapia Reiki e a minha paixão também hoje, que eu descobri ao longo da minha caminhada, que é a comunicação. Então, faço um trabalho na internet de levar essa temática da mediunidade, da espiritualidade, de uma forma muito simples, sem tabu,
como uma ferramenta de crescimento pessoal, de autoconhecimento, porque foi dessa forma que a mediunidade e essas capacidades entraram na minha vida, no sentido de eu poder crescer e melhorar como ser humano, como consciência, e não de aquela coisa mística de que o médium é aquela pessoa que fica de branco lá na religião, no altar, no terreiro, no centro, não, existe isso também, isso é um braço da mediunidade, mas o papel principal da mediunidade é a própria pessoa crescer. Então, se você desperta suas capacidades mediúnicas e parapsíquicas, a gente pode conversar depois sobre cada uma delas, e você melhora como pessoa, um ser humano, você se tornou uma Isabela melhor hoje do que ontem, já funcionou o papel da mediunidade na sua vida. Então, é nesse intuito que eu levo o papel de comunicador para levar essa outra visão, aproximar e tirar o tabu. Porque eu acho que a mistificação sobre a mediunidade é muito pesada por conta das religiões. Sim. Né? E aí vem um fator que eu quero muito te perguntar. Para você, o que é a conexão? Tudo é conexão. Nós estamos conectados aqui nesse momento. Né? A gente teve um exemplo muito claro, que foi o evento da pandemia, sim, que mostrou para a gente que o que acontece lá do outro lado do mundo vai impactar a sua vida aqui. Sim. Né? Então, isso é o quê? É a conexão que existe em todos os seres. Porque se a gente vive num mundo que tudo é energia, tudo está conectado o tempo todo. A diferença é muitas pessoas não conseguem perceber essas energias que a gente vai trocando o tempo todo. Igual que a gente está trocando, as pessoas estão assistindo, está tendo uma troca energética com quem está assistindo, comigo aqui, com você. Por quê? Quando alguém, igual por exemplo, trazendo para o meu aspecto de profissional tarólogo, quantos tarólogos existem por aí? Milhões de tarólogos. Agora, por que a pessoa vem fazer o atendimento comigo? Porque teve uma conexão. Ah, porque eu olhei para a cara dele e eu gostei, porque o tom de voz eu gostei, a forma como ele se expressa eu gostei. Não importa. Ali é só que você percebe superficialmente. Por trás disso está havendo uma troca energética. Tem aquela famosa expressão que você encontra a pessoa pela primeira vez e o santo não bate, não tem isso? Ah, meu santo não bateu. Empatia, né? Você vê, a pessoa nunca te fez nada, você nunca viu aquela pessoa, mas alguma coisa ali não... Alguma coisa... Essa alguma coisa é essa conexão energética invisível que existe, que são as nossas energias. Que somos todos um. Somos todos um e fazemos parte de um todo. Então nós carregamos parte desse todo também. Então conexão para mim é isso. Conexão é entender que o que eu penso pode interferir na sua vida, o que você pensa vai interferir, porque a partir de um pensamento aquilo vai gerar uma emoção e essa emoção ela vai gerar uma ação. Então se for um pensamento discordante, vai gerar uma emoção discordante com uma ação discordante. E essa ação discordante vai interferir em uma outra pessoa diretamente. E como é que você vê hoje o uso, né, das redes sociais para o uso das terapias, né? Por exemplo, você fazer uma leitura oracular online, você fazer um tratamento de reiki à distância. Como você percebe, né, o mundo digital como ferramenta para aproximar, né, o seu trabalho das pessoas? Sim, exatamente isso, como ferramenta. Eu acho que, inclusive, o próprio advento da pandemia trouxe essa possibilidade de a gente expandir e olhar mais para o digital, né? Porque engana-se quem pensa que, mas eu vou fazer um atendimento online, eu não estou com a pessoa ali, você não está com a pessoa fisicamente, mas energeticamente você está trocando com a pessoa. Então, para mim, para o profissional em si, é indiferente se eu vou estar atendendo pessoalmente ou virtualmente, porque o que importa ali é a minha conexão. E quando a gente fala de energia, a energia não tem tempo nem espaço. Não tem tempo nem espaço. São moléculas, ondas magnéticas. Sim, a gente pode dizer que são ondas eletromagnéticas que se conectam, né? Então, quando você pensa... Isso já aconteceu com muita gente. Às vezes você está lá pensando em alguém e a pessoa te manda uma mensagem, a pessoa te liga. Por quê? Está havendo uma conexão ali. Né? As sincronicidades da vida, a gente acha, por acaso aconteceu isso. Não foi por acaso. Né? Tudo tem uma conexão. Então, a gente pode utilizar essa conexão e essa tecnologia tanto para fazer coisas positivas como para coisas negativas. Sim. Então, as redes sociais, elas estão aí, eu acho que é uma ferramenta neutra. Né? Você pode utilizar a rede social para você estudar sobre qualquer coisa. Né? Hoje você não detém mais do conhecimento preso antigamente você tinha um professor preso só com aquele conhecimento. Óbvio que o professor continua sendo importante, mas antigamente você precisava do professor para ter acesso ao básico ali de informação, que você não tinha. Né? Hoje não, você pode entrar na internet, você pode pesquisar qualquer coisa. Pesquisar assuntos, então você pode utilizar essa tecnologia para você crescer e se aperfeiçoar e fazer terapias, inclusive, ou você pode utilizar para você destruir, que é o que as redes sociais, a maioria faz. As pessoas ficam atacando, né, criticando, julgando, e mal sabem elas que
esse simples fato de você entrar, por exemplo, num chat de uma live, né, de um bate-papo, que está acontecendo uma live, um podcast, e aquele assunto você não se interessa ou acha que é fantasia, que é mentira, você não acredita naquilo, você começa a julgar, a criticar, você está propagando energias para aquela pessoa. Uma energia contrastadora, né? E aí, como tudo na vida existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, essa energia que você propaga, primeiro que ela já está fazendo mal para você, porque ela nasce em você. Nós somos usinas energéticas, nós podemos produzir tanto boas energias, com bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, quanto energias discordantes más, que também mas sempre nasce da gente. Então, o primeiro sempre prejudicado vai ser você. Vai nos intoxicar também. E o beneficiado sempre vai ser você. Então, a tecnologia, para quem quer utilizar para crescer, é uma baita de uma ferramenta. E necessária, porque te dá a possibilidade de você fazer atendimentos com pessoas do mundo inteiro, e conexões do mundo inteiro, pessoas, né, familiares, a gente tem as redes sociais que a gente pode conversar por chamada de vídeo, né? Então ela aproxima. Então, assim, a tecnologia é uma aliada fundamental que eu vejo nesse trabalho, e eu acho que tende a aumentar cada vez mais, né? Falando em tecnologia, hoje a gente estuda sobre a tecnologia e a intuição, sendo a intuição como uma ferramenta tecnológica ancestral. Como é que você percebe essa ferramenta, a intuição? Na verdade, eu não diria nem que ela é ancestral, porque para ela ser ancestral, a gente traz aquele aspecto que ela existia antigamente e não existe hoje. Ou nasceu lá atrás e a gente está descobrindo hoje. Toda a bagagem. Mas isso é inato nosso. É do ser humano, é do espírito, porque nós somos seres espirituais, né? Independente se as pessoas têm crenças ou não, a gente sabe que quando a gente morre, pelo menos alguma coisa acontece, porque esse corpo ele fica inanimado. Então alguma coisa acontece, alguma coisa desliga. Se desliga, tem alguma coisa ligada, né? Que é a nossa consciência, a gente não vai entrar nesse tema agora, porque aí, né? Mas enfim, mas a intuição, ela sempre existiu. Só que o que acontece? Antigamente, né, a gente leva lá no período dos homens da caverna, que estava começando a descobrir tudo, eles utilizavam mais a intuição porque eles não tinham outras ferramentas para auxiliá-los. Então eles precisavam seguir alguma coisa que vinha na ideia dele lá. O famoso eureka. Deu eureka, opa, eu descobri alguma coisa. Me veio aqui assim, estava sentado olhando para o sol. Eu estava olhando para o sol e aí me veio alguma coisa. É a intuição, mas isso sempre existiu com a gente. Só que lá naquela época, como era muito mais escasso as possibilidades de ferramentas, né, para você acessar algumas coisas, você dependia de você. Era o seu instinto. Então, o nosso instinto tinha que nos guiar. Hoje em dia, não. Hoje tudo está de mão beijada. Hoje está tudo de mão beijada, tudo muito fácil, tudo é dar um Google para lá, um Google para cá, quer que alguém resolva os seus problemas. Então, a gente passa a não utilizar essa capacidade que a gente tem intuitiva. E a intuição em si, ela é, sim, uma ferramenta, é um meio de conexão. A intuição é um meio de conexão. É a nossa segunda mãe, né? É a nossa segunda mãe. É a nossa segunda mãe. É o nosso sexto sentido, que é o sentido do espírito. Nossos 5 sentidos faz parte do nosso corpo físico. Quando a gente tem aquele algo a mais, aquela coisa que a gente não sabe de onde vem, a gente está utilizando o sentido espiritual. E isso todos nós temos, porque todos nós somos seres espirituais. Só que, com o advento da tecnologia, vem também o advento da preguiça. Que as pessoas não querem mais desenvolver, não querem mais, querem cada vez coisas mais rápidas, né? Ali, 15 segundos, 30 segundos, os próprios vídeos, conteúdo é tudo muito dinâmico ali, não tem mais aquele aprofundamento de você, por exemplo, pegar um livro e ler, tem aquela coisa, onde é que está a resposta para aquilo que eu preciso? Então você não utiliza a sua intuição, você não desperta os poderes do seu espírito, da sua alma, sabe, que todos nós temos. Então, a intuição é uma belíssima ferramenta. Quem sabe utilizar isso resolve praticamente muitas questões da sua própria vida e não fica, principalmente, que é o que eu vejo como maior ferramenta, maior benefício, você não ficar dependendo de ninguém. Dependendo de pessoas, dependendo de Salvador, dependendo de religião. Não é dependência. Emotivamente, né? Emocionalmente. Principalmente as bases de relacionamento hoje, muitos relacionamentos são relacionamentos de dependências, de codependências, não de cooperação. Eu acho que as relações elas precisam ser no sentido de cooperação, colaborativa, não de codependência, onde um utiliza o outro como uma bengala emocional. Né? Então, isso por quê? Porque a própria pessoa ela vai deixando seu espírito, a sua alma, o seu poder pessoal apagar. Porque você vai colocando sempre na mão do outro, na algo externo, é alguma coisa que eu preciso para resolver um problema e nunca você. Então, a gente vai entregando o nosso poder para o outro. E aí, então, essa intuição, ela está sempre tentando nos dizer alguma coisa, indicar, olha, é aqui, é ali e tal. Mas aí é um trabalho que a pessoa precisa fazer
com ela mesma de autoconfiança, de autoafirmação, um trabalho de autoestima, porque a autoestima ela vai drenando o nosso poder pessoal e junto disso vai a intuição. Mas só que a intuição é uma das capacidades mediúnicas que todo mundo tem, inerente a todo mundo. Só que ninguém dá importância para isso. É isso mesmo. Gente, eu queria te perguntar, né, Igor? Você acha que, por exemplo, no dia de hoje nós temos um aumento da ansiedade, da depressão, né? Isso com a pandemia realmente aumentou muito. O uso das redes sociais, né? Da gente estar mais em casa, com o medo, com a solidão. A espiritualidade é conectar-se com o seu propósito divino, né? Você acredita que essas doenças da alma, elas são uma desconexão? Sem sombra de dúvida. Por que surge, isso na minha visão, obviamente, né? Tem uma base científica, né? Por que surgiu na pandemia esse grande boom? Porque primeiro que as pessoas estavam acostumadas a viver num automatismo louco, que você não parava para olhar para sua vida, você saía de casa, ia para o trabalho, é filho, escola e tal, voltava para casa, dormia, e estava sempre acelerado. Com o advento da pandemia, todo mundo teve que desacelerar. E quando você desacelera, aquela poeira vai baixar. E quando a poeira baixa, você vai ver realmente como está a sua casa, como está a sua vida. Então você é obrigado a entrar em contato com você, que você não entrava, porque você estava sempre na correria, com os seus familiares, relacionamentos, né, maridos, esposas. Então, tantos casamentos que acabaram aí se perdendo, porque as pessoas não conseguiam se relacionar. Elas se relacionavam, sei lá, 2, 3 horas num dia. Você teve que passar a ficar 24 horas com a pessoa, ou seja, aquele relacionamento já não existia mais. Não era um relacionamento mais saudável. E assim são os nossos relacionamentos com a gente. A gente não está acostumado a passar o tempo conosco, né? Olhar para a gente, entender o que a gente tem, as nossas dificuldades, as nossas vontades, principalmente, porque a gente está sempre correndo para buscar algo, para suprir a necessidade de alguém, nunca a nossa. E é nesse suprir a necessidade do outro que você vai se perdendo, vai se distanciando cada vez mais de você. Então, quando chega nesse momento que você é obrigado a olhar para você, você vai ver um grande buraco dentro de você emocional. Uma grande falta. Aí vem a falta de propósito. Os gatilhos, né? Os gatilhos começam a surgir. Porque você já não tem... Porque, na verdade, essa vida acelerada que a gente vive, isso é uma compulsão. Isso, o próprio organismo ele vai se viciando naquilo ali. Quando ele perde aquilo ali, ele fica sem saber o que ter para alimentá-lo, né? Essa rapidez de ideias, né? Hoje, a gente poder, então, acessar 1000 conceitos no Google... ter uma rapidez, tudo isso eleva a nossa pressão, a nossa rapidez, o mundo mais rápido e mais ansiedade. Sim. Né? Então, é necessário que a gente, então, concentre mais as nossas ideias e se espiritualize mais para ter esse equilíbrio, né? Sim, mas é aquilo que eu falei, você pode utilizar as redes sociais para isso, ou você pode utilizar para você crescer também, para você fazer trabalho de autoconhecimento, fazer terapias, buscar essa conexão espiritual, porque foi assim no meu caso. Eu fui buscando através das redes sociais, comecei a buscar assuntos que voltassem para a questão de autoajuda. Tem muita gente na internet que faz trabalho voltado para autoajuda, para você refletir, para você olhar para você. Existem grupos de pessoas que estudam junto, inclusive eu faço trabalho de grupo de estudo também. Então, assim, é aquilo, você pode utilizar para o que você quiser, para você ficar cada vez mais acelerado, ansioso, ou nervoso, ou sem dormir, que hoje é uma questão muito séria, o sono. Ou você pode utilizar para você crescer, para você olhar para você se tratar realmente. Né? É uma das ferramentas que você pode utilizar para tratar. Né? E a espiritualidade, ela vem nesse sentido para te fazer essa conexão com você, porque o espiritual é você, a espiritualidade é você entrar em contato com a sua essência, ver suas dores, suas dificuldades, seus traumas. A espiritualidade não é aquela coisa bonita, romântica, do ser de luz, do anjinho, não é isso. É você olhar para as suas dificuldades e você ver que você tem traumas, que você tem ansiedade, que você tem medo e trabalhar isso, encarar isso, sabe? Trabalhar para que você possa crescer e se melhorar e ter uma vida muito mais harmoniosa com você mesmo. Igor, foi um prazer conversar com você. Na semana que vem nós vamos voltar e aprofundar essa conversa maravilhosa sobre o mundo digital, conexão, espiritualidade, com o Igor Ventura. O Brasil Metaverso fica por aqui. E semana que vem tem mais Brasil Metaverso. Um beijo e até já!